Imagina a seguinte situação. Alguém decide construir a casa dos sonhos, sabe? Aham, um projeto de vida. Exato. Aí essa pessoa senta com um arquiteto num café, pede um expresso duplo e passa tipo 1 hora inteira só descrevendo a grande visão do projeto. Só na conversa, né? Só na conversa. Ela diz, eu quero algo muito aconchegante, com janelas enormes para entrar bastante luz natural. Certo. E o arquiteto só ouvindo. Pois é, o arquiteto acena com a cabeça, faz umas anotações bem rápidas num caderno e vai embora. E aí, 6 meses de obra depois, a pessoa entra na casa pronta e tem uma baita surpresa. Imagino que não foi uma surpresa boa. Nem um pouco. As janelas enormes realmente estão lá, mas elas dão de cara para um muro de tijolo cinza do vizinho. Nossa! Um desastre. E a ideia de aconchegante na cabeça do arquiteto significava, tipo, tetos incrivelmente baixos que causam até claustrofobia. Ou seja, comunicação zero, né? Falha total de comunicação. E é com esse cenário que eu dou as boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. Eu estou muito empolgado com o tema de hoje. Eu também tô bem animada. É um problema clássico. É um problema que afeta todo mundo. Hoje a nossa missão é desvendar por que a comunicação puramente verbal é tão ineficaz quando a gente tenta criar qualquer coisa no mundo real. É o famoso tentar definir o escopo de um projeto só no boca a boca, né? Ouvindo aquelas famosas histórias de usuário. Exatamente. Fazer só isso quase sempre resulta na casa com vista para o muro de tijolos. O cérebro humano, no fundo, precisa daquele velho ditado: ver para crer. Com certeza. O abismo é entre o que é dito, o que é compreendido e o que é finalmente construído é o cemitério da maioria dos projetos. A linguagem natural é inerentemente cheia de falhas e ambiguidades. Totalmente. Então hoje a gente vai mergulhar em anotações técnicas incríveis sobre requisitos visuais e desenvolvimento orientado a testes, o famoso TDD. Sim, para entender a mecânica de como transformar uma ideia completamente vaga numa solução que realmente funcione. E para começar a eliminar essa névoa, o primeiro passo absoluto é mapear o comportamento. Antes mesmo de pensar em desenhar uma tela ou, sei lá, apertar um parafuso. Exato. A gente precisa primeiro entender como quem vai usar o produto se move dentro do sistema. E a comunicação verbal falha muito nisso. Quando alguém diz, eu quero que seja rápido. Rápido significa 1 segundo ou 1 minuto? Pois é, muito relativo. E é aqui que entra a primeira técnica que a gente vai desvendar hoje, que é o mapeamento de histórias, ou story mapping. Uma técnica fundamental. E para entender a mecânica do mapeamento de histórias, pensa no planejamento de uma viagem longa de carro, uma road trip. Você não senta no banco do motorista, liga o carro e simplesmente diz, o objetivo é chegar na praia. Não dá para contar só com a sorte, num trajeto de 10 horas, né? De jeito nenhum. Você precisa quebrar esse objetivo gigante em eventos menores. Onde vão ser as paradas para abastecer, o que acontece se o pneu furar no meio do nada, como garantir que o rádio ou o GPS funcionem. Você está desenhando o fluxo das coisas. Exatamente. O mapeamento de histórias faz isso. Primeiro, define fluxo real de uso. E segundo, alinha as histórias de usuário, o que se espera de verdade a cada etapa específica desse fluxo. E os materiais que estamos analisando hoje trazem um exemplo perfeito e super detalhado para destrinchar isso. Uma simples chamada telefônica. Parece a coisa mais banal do mundo, né? Fazer uma ligação. Parece, mas se a gente analisar o fluxo de tentar fazer uma chamada, existem estados muito precisos ali. O processo começa com o tom de descagem. Depois vai para o estado discado. Passo a passo. Daí o caminho pode se dividir. Pode dar ocupado ou ativar a opção de retornar a chamada. Se tudo der certo, entra no estado conectado e, por fim, desconectado. Certo. Vamos desvendar isso, porque o segredo do mapeamento não é só fazer essa listinha de etapas, certo? De jeito nenhum. O valor real está em extrair a história exata que acontece dentro de cada uma dessas caixinhas. Pegando o primeiro estado, então, o tom de descagem. A gente que está usando o telefone costuma pensar nisso só como um barulho meio chato antes de digitar um número, sabe? Sim, o tu contínuo. Mas a história de usuário ali, a função mecânica daquele som,
É um diagnóstico instantâneo do sistema. Perfeito. A expectativa é bem clara. Ao tirar o telefone do gancho, a pessoa precisa saber imediatamente se o aparelho está configurado e ligado à rede. Exato. Se houver silêncio, a jornada inteira morre no primeiro segundo. Acabou a viagem ali mesmo. O barulho é a confirmação de que a infraestrutura está operante. E o interessante é que a complexidade dessas histórias se multiplica a cada nó do fluxo, né? No estado de escado, por exemplo, existem múltiplas ramificações. Solicitar a conexão com o ramal é a via principal. Mas e se a linha cair? A infraestrutura precisa suportar a capacidade de rede SCAR, né? E de forma automática. Exatamente. Ou, sei lá, se tiver uma chamada perdida anterior, o sistema tem que conseguir buscar esse registro e retornar a chamada. E tudo isso reside apenas no estado de discagem. Agora, o que me chamou muito a atenção nas fontes foi o estado conectado. A história ali é sobre poder falar e ouvir ao mesmo tempo. E quando a gente para pensar na engenharia por trás disso, cara, é um recurso tecnológico brutal. É uma restrição de sistema gigantesca. Muito. Porque não estamos falando de um walkie-talkie, sabe? Aquela coisa de apertar um botão, falar, soltar o botão, ouvir. Câmbio desligo. A comunicação bidirecional simultânea exige que o sistema processe o envio e o recebimento de dados de áudio em tempo real, sem colisões. Sem atrasos absurdos, né? Sim. É uma restrição técnica pesadíssima que fica ali, escondida atrás de uma expectativa de uso extremamente natural da nossa parte. A gente simplesmente assume que vai funcionar. Essa é a grande utilidade de mapear a jornada de ponta a ponta. Porque se essa restrição não for identificada logo no início, lá na análise do estado conectado, a equipe de engenharia pode construir uma arquitetura inteira baseada em comunicação de via única. E aí, para reverter isso, depois ia custar uma verdadeira fortuna, né? Uma fortuna e muito tempo perdido. O mapeamento força todo mundo a olhar para as mesmas restrições. Mas assim, a gente precisa lembrar que um mapa ainda é só um conceito abstrato. Como assim? Ter a planta da nossa viagem de carro não mostra se o carro vai ter ar-condicionado, sabe? Ou assentos de couro. Diz o caminho, mas não mostra a cara da viagem. Entendi. A gente sai do território do que precisa acontecer e entra no como isso vai se parecer. E é nesse ponto que a visualização concreta se torna inegociável, né? Entram os recursos visuais. Exato. É a passagem do papel para a realidade. Quando um rascunho, um wireframe ou um protótipo é colocado na mesa, todo aquele discurso vago evapora instantaneamente. Aquela ambiguidade da casa com janelas enormes desaparece. Some na hora. E uma das ferramentas mais poderosas mencionadas nas anotações para isso são as arquiteturas de referência. Elas funcionam como atalhos cognitivos. Como um vocabulário compartilhado, tipo isso. Tipo isso, pensa na eficiência de dizer para a equipe: precisamos de uma barra de pesquisa do Google. Em vez de tentar explicar, olha, eu quero um campo de texto horizontal, centralizado, que aceite qualquer caractere e sugira resultados em tempo real. É muito mais rápida. O modelo mental da barra do Google já existe na cabeça de todo mundo. O mesmo vale para, sei lá, um botão de volume. Todo mundo entende a semântica visual e mecânica de girar ou deslizar um botão de volume. Exatamente. A referência compartilhada economiza horas e horas de debates circulares que não levam a lugar nenhum. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. E quando não existe uma referência clara? E quando o problema é tão novo ou tão complexo que ninguém na sala sabe exatamente o que a interface deve fazer? Aí a gente tem um risco enorme de cair no achismo. E o estudo de caso dos Arquivos Nacionais, de 2015, ilustra perfeitamente o perigo de tentar adivinhar a solução. Esse caso é fenomenal. O cenário era super desafiador. A instituição precisava criar um sistema interno para que os arquivistas pudessem pesquisar dentro de uma base massiva de registros eletrônicos. E o objetivo era responder às solicitações de pesquisa da forma mais eficiente possível, né? Isso. E logo no início do projeto, formou-se aquele conflito clássico de suposições. A equipe de desenvolvimento olhou para o problema e pensou, bom, estamos na era da simplicidade, da Web 2.0, eles apostaram todas as fichas na pesquisa básica. Que seria exatamente aquele paradigma do Google que a gente comentou. Sim, um campo de texto único, simples, limpo, direto.
Mas no outro extremo, o centro de produto avaliou o peso gigantesco dos dados que eles tinham. Eles olharam para os sistemas antigos da instituição, né? Aham. E baseados nisso, eles tinham convicção de que a resposta era a pesquisa complexa. Aquele paradigma corporativo bem tradicional, sabe? Um formulário imenso, cobrindo a tela inteira, cheio de menus suspensos, caixas de seleção, filtros de data. Aquele pesadelo visual antes mesmo de você clicar no botão de buscar. Exato. E no meio desse cabo de guerra entre a equipe de dev e a de produto, um desenvolvedor sugeriu uma terceira via. Ele chamou de pesquisa etiquetada. Que funcionava de um jeito bem diferente, né? Muito diferente. A mecânica era permitir que os arquivistas adicionassem os termos de busca de forma incremental, criando pequenas etiquetas ou tags que iam filtrando os resultados passo a passo. E o que é fascinante aqui é a atitude deles. Em vez de trancar a equipe numa sala de conferência por semanas para debater qual paradigma era o melhor, eles adotaram a única abordagem sensata. Que foi prototipar. Isso. Eles construíram protótipos em papel e wireframes das 3 versões e colocaram nas mãos de quem realmente ia usar o sistema no dia a dia. Levaram as interfaces, mesmo inacabadas, para os arquivistas testarem. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo. Construir 3 protótipos diferentes para o mesmo problema significa, matematicamente, que 2 deles vão ser completamente descartados. Com certeza. Não seria uma perda de tempo construir algo só para testar, correndo o risco de jogar muito esforço no lixo? Como justificar criar algo que já nasce com mais de 60% de chance de ser destruído? É uma ótima pergunta. E a resposta é que o custo da descoberta através de um protótipo descartável é uma fração minúscula do custo de construir o produto errado por completo. É o que chamamos de falhar barato. E falhar rápido, né? Exato. E o resultado lá nos arquivos nacionais prova isso. Quando os arquivistas testaram as 3 opções, eles rejeitaram imediatamente a pesquisa básica. Acharam simplista demais. E também rejeitaram a pesquisa complexa, que era engessada e lenta. Eles escolheram a do meio, a pesquisa etiquetada. E a mecânica do porquê eles escolheram essa é o que mais me impressiona. Conta para quem está nos ouvindo como foi essa reação. É que o fluxo de trabalho real de um arquivista que lida com milhões de documentos não é encontrar a agulha no palheiro na primeira tentativa. É sobre ir reduzindo gradualmente a montanha de feno, sabe? Faz todo sentido. A busca incremental por tags permitia exatamente isso. Eles aplicavam um termo, o volume de dados caía. Aplicavam outro termo, reduzia mais um pouco, até chegarem a uma lista que dava para gerenciar. E tem um detalhe crucial aí. Ao interagirem com aquela representação visual, os arquivistas começaram a apontar melhorias que ninguém da equipe tinha previsto. Novas funcionalidades, né? Sim, eles perceberam que precisavam da capacidade de ordenar os resultados com base nas próprias tags e, mais importante ainda, a funcionalidade de remover uma tag específica no meio da busca sem perder as outras, só para largar o funil de resultados de novo. E nada disso existia na lista de requisitos antes do protótipo, certo? Nada. A equipe de desenvolvimento e o Product Owner estavam completamente errados nas suas apostas iniciais. O protótipo descartado foi exatamente o que impediu a equipe de gastar meses construindo um sistema complexo que ninguém usar. O aprendizado inesperado gerado ali foi o verdadeiro valor. Mas então a gente tem o fluxo mapeado pelo Story Mapping e a interface validada visualmente pelos protótipos. Sabemos para onde estamos indo e como o veículo deve se parecer. Metade do caminho andado. Pois é, mas aí começa a fase de construção real do projeto, que pode levar meses ou até anos. Como a gente garante, tecnicamente, que o produto final não fuja dessa visão original durante a construção diária? É aí que entra a engenharia pura e a disciplina do Stream Programming. Mais especificamente, o TDD, o desenvolvimento orientado a testes. Essa sopa de letrinhas salva projetos. Salva mesmo. A disciplina do TDD inverte completamente a lógica tradicional de construção. Se a gente conectar isso ao quadro geral que estamos montando, o conceito fundamental é desenhar e definir o teste antes mesmo de escrever a primeira linha de código ou construir a versão real. É uma mudança de mentalidade bem pesada, porque, sei lá,
Normalmente a gente constrói uma parede e depois bate nela com força para ver se aguenta. A famosa tentativa e erro no final do processo. Exato. Mas o TDD exige que o instrumento de medição de impacto seja desenhado e construído antes mesmo de você ir na loja comprar os tijolos. A ideia é garantir que a definição de sucesso, que veio lá da história de usuário do protótipo, esteja perfeitamente clara para a equipe logo no dia zero. E a maneira mais visual de entender como essa inversão de lógica opera em larga escala é através de uma estrutura analítica chamada modelo em V. A letra V mesmo, né? Isso, a letra V. Esse modelo descreve, de um lado, descendo à esquerda, uma jornada de decomposição técnica do sistema, e do outro lado, subindo à direita, uma jornada espelhada de síntese e validação. Ele prova que testar não é algo que se faz só no final. Tá. Para quem está acompanhando a gente não se perder, vamos caminhar por esse V usando o nosso exemplo prático da chamada telefônica. Ótima ideia. Vamos descer o lado esquerdo primeiro. Começando lá no topo esquerdo do V, a gente tem a capacidade macro do sistema. Digamos que seja a comunicação de voz por rede. Ok, o objetivo maior. Isso, descendo um nível no V, a gente quebra isso num marco de capacidade. Algo como realizar chamada básica de saída, descendo mais um nível, chegamos a uma funcionalidade específica. Que seria o nosso conhecido estado de tom de descagem, certo? Perfeito, e a decomposição não para aí. Descendo abaixo da funcionalidade, chegamos aos componentes. Para o tom de descagem existir fisicamente, precisamos de um módulo gerador de áudio. Tá ficando cada vez mais granular. E, finalmente, lá no ponto mais baixo do V, na ponta da letra, a gente chega nas funções isoladas. Por exemplo, o código algorítmico exato que emite um sinal elétrico específico para o alto-falante. Certo. Despedaçamos o sistema inteiro e agora que fragmentamos até a menor parte, a gente começa a subir pelo lado direito do V, certo? Exatamente. Aplicando o TDD e validando cada pecinha no nível correspondente. A base da letra V, o encontro entre a função isolada e a primeira validação, é o teste unitário. Então, o teste unitário não quer saber se a chamada inteira completa funciona. Ele é cirúrgico. Ele pergunta, mecanicamente, o código enviou o sinal elétrico sem falhar? Exato. Se passar nesse teste, a gente sobe mais um degrau e vai validar o componente através dos testes de aceitação de histórias. A pergunta passa a ser: o módulo gerador de áudio consegue converter esse sinal num som contínuo de forma estável? Ah, tô entendendo. Aí subindo mais um pouco a gente chega na validação da funcionalidade. O teste de aceitação do usuário. É onde a gente verifica se as expectativas da pessoa humana foram atendidas. Isso mesmo! A pergunta muda de novo. Quando o aparelho é retirado do gancho, o tempo de resposta até o som do tu iniciar é rápido o suficiente para o ouvido humano achar que foi instantâneo. Fascinante. E em seguida, para validar o marco de capacidade inteiro, aplica-se o teste piloto, testando em condições quase reais. O sistema aguenta, sei lá, dezenas de pessoas tentando obter um tom de descagem ao mesmo tempo, sem que o servidor inteiro derreta. E por fim, para fechar o lado direito do V lá no topo, o teste de produção. Ele valida a capacidade macro, garantindo que a comunicação de voz inteira está no ar, operante e pronta para o mundo real. Então, o que tudo isso significa na prática? Cara, esse modelo em V se comporta exatamente como a engenharia civil de um grande arranha-céu. Você não constrói 50 andares de uma vez, coloca mobília e só então no finalzinho abre a torneira da cobertura para descobrir se o encanamento funciona. Seria loucura. Seria um convite ao desastre total. Você testa a mistura daquele cimento fresco. Esse seria o teste unitário das funções. Depois testa-se a viga de um andar aguenta o peso, que seriam os componentes. Você garante que o prédio não vai cair antes de fazer o teto. O teste dita a construção, não o contrário. É um método incrivelmente seguro. A maior causa de falha em projetos de qualquer tipo são os requisitos mal compreendidos. Quando você une os requisitos visuais para alinhar as expectativas e o TDD para focar na execução disciplinada, você cria uma máquina de busca por soluções. Você garante que não vai ter desvios, né? Sim, o foco passa a ser colocar pequenos incrementos do produto, que realmente funcionam, nas mãos do usuário no mundo real para ajustes rápidos.
garantindo que os requisitos de maior prioridade, os que trazem mais valor, sejam atendidos primeiro. E sabe o que eu acho mais incrível nisso tudo? É que para quem está nos ouvindo, a relevância desses princípios ultrapassa demais o mundo do software. Não é só para engenheiros. Com certeza não. A lógica se aplica a quase tudo. Seja você organizando um grande evento, reestruturando a rotina de um departamento inteiro num hospital, ou até abrindo um pequeno negócio, tipo uma padaria de bairro. Mapear a jornada primeiro, né? Exato. Mapear a jornada, criar referências visuais e definir as métricas de sucesso, os testes, antes de começar, evita dores de cabeça gigantescas no futuro. Evita que você construa a casa com vista para o tijolo. Essa intersecção entre planejar, visualizar e testar é muito poderosa. E isso levanta uma questão importante, uma provocação final para a gente refletir. Manda ver. Se aplicássemos essa mentalidade implacável do TDD, a ideia de criar o teste rigoroso antes de construir a solução aos nossos próprios objetivos de vida pessoal ou aquelas resoluções de ano novo. Nossa, verdade. Aquelas que a gente sempre abandona em fevereiro. Pois é. Quantos dos nossos projetos fracassados de vida teriam se tornado grandes sucessos apenas porque fomos forçados a definir matematicamente o que era o sucesso antes de dar o primeiro passo às cegas? Definir qual é a métrica da vitória antes de entrar na arena. É uma mudança de paradigma absurda. Fica aí essa excelente reflexão para quem está acompanhando a gente hoje. Planejar e testar a própria vida, né? Exatamente. Agradeço demais por quem ficou com a gente nessa análise detalhada de hoje. Continuem questionando, continuem validando suas ideias antes de construir o prédio inteiro. E a gente se encontra na próxima Imersão Profunda. Até lá.